Meus queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Continuando nos comentários da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, eu quero ler para sua edificação Gálatas capítulo 3, do verso 15 até o verso 23, que diz: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Está aí, meus queridos, um texto aparentemente difícil, mas não é não. O que o apóstolo Paulo aqui de forma tão brilhante está dizendo é que a promessa de justificação pela fé veio muito antes da lei, lá com Abraão. Abraão não era nem sequer circuncidado. Quando Deus chama Abraão dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma bênção e te abençoarei os que te abençoarem. E Deus então diz lá em Gênesis capítulo 12 que abençoaria a Abraão e o seu descendente ou a sua descendência, falando dele e de Cristo. A lei veio 430 anos depois. O que é que Paulo está dizendo? Se uma promessa, uma aliança, um pacto feito entre duas pessoas não se deve acrescentar nem tirar nada, então muito mais Deus, quando faz a sua promessa, o seu pacto, a sua aliança, muito mais, ele não vai mudar nada. Então a lei não pôde mudar. E o que foi que Deus prometeu a Abraão? Que seria o seu Deus, que o justificaria, que o salvaria, que o abençoaria a ele e ao seu descendente. Aí vem então a pergunta, então por que Deus deu a lei a Moisés? Ora, Deus deu a promessa a Abraão e Deus, 430 anos depois, deu a lei a Moisés. O apóstolo Paulo explica que a lei veio por causa de nossas transgressões, até que o descendente, que é Cristo, viesse. Então, a promessa de justificação pela fé em Cristo Jesus veio muito antes da lei. E agora, queridos, a lei veio para mostrar ao homem que ele precisa de Cristo. A lei veio para mostrar ao homem que ele é pecador. A lei veio ao mundo para mostrar ao homem que ele é falho e que ele precisa de um Redentor. Portanto, a lei estava apontando para Cristo. O homem precisa de Cristo. O homem necessita dele. E então, meus queridos, uma coisa não anula a outra. Agora, Cristo cumpriu toda a lei em si mesmo. Cristo cumpriu tudo aquilo que nós não tínhamos condições de cumprir, dando-nos assim a graça de podermos viver com Ele. Esse é o texto que Paulo quis aqui nos mostrar e de forma bem sucinta eu quis dizer para você. Todo homem precisa de Cristo. O homem não pode jamais se justificar pelas obras da lei. A lei mostra que o homem é pecador, mas não dá força ao homem para evitar o pecado. Agora, Cristo pagou o preço do nosso pecado. Deus te abençoe, no nome de Jesus.